Galera, vamos começar a falar alguns temas aqui de processo muito importantes para o seu estudo, para a sua preparação, em qualquer prova que você vai fazer, inclusive no exame da ordem. Bem, vamos lá. Vamos começar primeiro pela teoria geral do processo civil. Vamos falar um pouco sobre intervenções de terceiros. Tem duas intervenções de terceiros que são muito importantes vocês diferenciarem, tá? Vamos diferenciar a denunciação da lide do chamamento ao processo. A denunciação da lide, ela é uma ação de regresso feita dentro do mesmo processo, tá? Ela é uma ação regressiva, tá? Então, toda vez que na questão você tiver algum assunto sobre seguro, sobre garantia, você vai falar de denunciação da lide. Então, o autor ajuizou uma ação contra o réu, uma ação de indenização contra ele tem um garantidor, tem uma pessoa contra a qual ele tem direito de regresso, ele fará uma denunciação da lide. Outro caso também é o caso da evicção. Você lembra da evicção no direito civil? Evicção é a perda do direito de propriedade por uma decisão judicial. O A está ajuizando uma ação contra o B, esse B está na iminência de perder o direito de propriedade, é cabível uma denunciação da lide para o alienante. Então guarda isso. Falou em seguro, falou em evicção, você vai de denunciação da lide. Chamamento ao processo, você vai utilizar nos casos de solidariedade ou de fiança. Então eu estou ajuizando uma ação, estou cobrando um crédito em face de devedores solidários. Então eu tinha uma solidariedade passiva, ao invés de cobrar de todos, eu estou cobrando de um só. A solidariedade me autoriza a fazer isso. Então eu estou cobrando em face de um devedor. Esse devedor ele traz o processo os demais codevedores. Isso é um chamamento ao processo. Eu estou trazendo ao processo demais codevedores. Ou no caso de fiança, contrato clássico, não contrato de locação. Então eu estou ajuizando uma ação como locador em face do fiador e o fiador vai trazer o processo, o locatário. Lembre-se, né, o fiador ele responde de maneira subsidiária, não responde de maneira principal. Então eu estou demandando em face do fiador e ele, por ter responsabilidade subsidiária, ele vai trazer o devedor principal. Tranquilo? Então toma bastante cuidado com esses casos. São os principais casos aqui da denunciação da lide e do chamamento ao processo. Falou em garantia, falou em regresso, falou em evicção, denunciação da lide. Falou solidariedade, falou fiança, chamamento ao processo. Beleza? Outra coisa que você tem que tomar cuidado na teoria geral, dentro dos atos processuais, são as chamadas convenções processuais, os negócios jurídicos processuais. Está no artigo 190 e 191 do CPC. Pelo 190, nós podemos realizar, durante o processo ou antes mesmo de um processo, convenções, negociações sobre questões processuais. Então nós podemos, por exemplo, estabelecer prazos diferenciados, regulamentar as custas, estabelecer, por exemplo, que não iremos recorrer, criar pactos, né, de não recorribilidade, dispor sobre competência, muito comum cláusula de foro de eleição, dispor sobre jurisdição, sobre arbitragem, isso é o chamado negócio jurídico processual. Como também é possível se celebrar um negócio jurídico com o juiz, que é o chamado calendário processual. Então você pode ter um calendário processual, um cronograma. Como que funciona o cronograma? Você vai ter uma rotina dos atos processuais programada. Dia tal o cara contesta, no outro dia o cara apresenta a réplica, do dia tal até o dia tal se produzem as provas e assim sucessivamente. Então a gente tem uma rotina da prática dos atos processuais. Isso é um calendário processual, isso é um cronograma. Quando eu falo em negócio jurídico, é um negócio celebrado só entre as partes. Quando eu falo em calendário processual, é chamado de um negócio plurilateral. Eu tenho várias pessoas ao mesmo tempo. Tem autor, tem réu, tem juiz, tem serventuário. Todo mundo está envolvido nessa história, tá? Vamos falar um pouco agora sobre procedimento, tá? De entrada na minha petição inicial, vai ser marcada uma audiência de conciliação ou de mediação. É a chamada audiência do artigo 334. Presta muita atenção, tá? Nessa audiência, a gente só busca conciliar ou mediar. Não tem contestação nessa audiência. Tá? Então, por exemplo, terminou essa audiência, não teve acordo, não teve autocomposição, o prazo de contestação começa a partir dessa audiência. Encerrada a audiência, primeiro dia útil subsequente, começa o seu prazo de contestação. Ou seja, os seus 15 dias úteis para apresentar a sua contestação. Não é na audiência, é da audiência. Primeiro dia útil subsequente a partir da audiência. Lembrando que o comparecimento a essa audiência ele é obrigatório. Na ausência do autor ou na ausência do réu, autor ou réu não compareceram à audiência, você vai ter multa de até 2% sobre o valor da causa. Isso é chamado de um ato atentatório à dignidade da justiça e essa multa se reverte para o próprio Estado. Tá? Bem, começou o prazo de contestação, 15 dias úteis a contar da própria audiência, né? Encerrou a audiência 15 dias, o réu vai apresentar a contestação.
Lembrando que nessa contestação o réu vai concentrar toda a sua matéria de defesa. Então ele vai trazer incompetência, vai alegar valor da causa, vai alegar gratuidade, vai trazer a reconvenção. Todos os temas de defesa deverão vir na própria contestação. Prazo de 15 dias úteis. Lembrando daquele povo que tem prazo diferenciado, tá? Defensoria, MP, tá? Os núcleos de prática jurídica, núcleo de prática jurídica tem prazo em dobro, tá? Prazo em dobro em dias úteis. Litisconsórcio com advogados diferentes, litisconsórcio com advogados diferentes, de escritórios diferentes, tá? Que o processo seja físico. Então, muito cuidado, é o artigo 229 do CPC. Litisconsórcio com advogados diferentes, de escritórios diferentes, que o processo seja físico. Tem que ser processo físico, tá? E aí você toma cuidado. Esse prazo em dobro do litisconsórcio, ele não é aplicável aos embargos da execução. Embargos à execução, na execução extrajudicial. Está no artigo 915, parágrafo 3º, tá? Bem, falando de processo de conhecimento, vamos falar agora um pouco de recursos, tá? No primeiro grau de jurisdição, você tem 3 recursos possíveis. Qual? O agravo de instrumento, que é o recurso cabível contra decisões interlocutórias que estejam no artigo 1015. Então, foi dada uma decisão interlocutória, ela está no artigo 1015, agravo de instrumento. Se por acaso essa interlocutória não estiver no artigo 1015, você vai ter que aguardar até o final, quando for proferida a sentença. Quando você interpuser a apelação, na apelação você discute essa decisão interlocutória. Então, perceba, você tem agravo de instrumento contra as interlocutórias previstas no 1015 e você tem a apelação ao final contra as interlocutórias que não estejam no artigo 1015. Então toma cuidado, eu tenho o regime do agravo de instrumento e o regime da apelação. Eu posso ter uma apelação contra uma decisão interlocutória? Posso, se for uma interlocutória que não esteja no rol do artigo 1015. Então eu tenho agravo de instrumento, apelação. Qual outro recurso cabível? O nosso clássico embargo de declaração. Prazo de 5 dias para omissão, contradição, obscuridade ou erro. Lembrando, cabe ED tanto contra a decisão interlocutória, tanto contra a sentença. E ele interrompe o prazo recursal. Ele interrompe o prazo recursal. Ou seja, eu tenho a restituição total do meu prazo. Eu tenho a devolução integral do meu prazo. Tá? Interpus embargos dentro dos 5 dias, devolução total do meu prazo. Vamos começar a falar de execução, para a gente fechando. Tá? Quando eu falo de execução, você tem que lembrar que eu tenho execução extrajudicial e execução judicial. Execução extrajudicial é fundada em títulos extrajudiciais. Crédito condominial, cheque, nota promissória, contrato. Ou seja, eu tenho uma execução fundada em títulos extrajudiciais. E eu tenho execução fundada em título judicial, a clássica sentença. Título extrajudicial, você tem um processo de execução. Título judicial, você tem o cumprimento de sentença. Na execução baseada em título judicial, o cara tem 15 dias para fazer o pagamento e a defesa se dará por impugnação ou cumprimento de sentença. Na execução extrajudicial, o cara tem 3 dias para fazer o pagamento e a defesa se dará por embargos à execução. Título judicial, 15 dias, impugnação. Título extrajudicial, 3 dias, embargos. Lembrando que tanto a impugnação quanto os embargos, eles não possuem efeito suspensivo automático. Ou seja, o sujeito apresenta a defesa, isso não irá suspender a execução. Tá? Isso não paralisa a execução. Mas ele pode requerer atribuição de efeito suspensivo. Então ele pede atribuição de efeito suspensivo, prova que tem risco de lesão ou grave dano e presta uma garantia, ele pode vir a ter efeito suspensivo. Mas a regra é não ter efeito suspensivo, tá? A regra é que não tenhamos efeito suspensivo, mas o juiz pode atribuir. O efeito suspensivo é atribuído por uma decisão judicial. Beleza, galera? Então fizemos uma revisão de teoria geral, de processo de conhecimento, de recursos e de execução. Falamos todos os temas bem importantes no processo civil para você ficar ligado. Beleza, galera? Forte abraço para vocês, boa prova, bons estudos para vocês.